Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart, e hoje irei falar do filme Advogado do Diabo, lançado em 1997. Mas antes de irmos à história, eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho. E me siga nas redes sociais também, é só pesquisar Alenart que você me encontra. É isso aí, vamos pro vídeo. Em Advogado do Diabo, vemos nosso querido Keanu Reeves interpretar Kevin Lomax, um advogado em ascensão em sua carreira que vivia no interior dos Estados Unidos. Logo de cara, vemos Kevin defender um professor que tinha sido acusado de assédio por sua aluna. Kevin se vê num dilema moral ao perceber que aquele homem era de fato culpado e que ainda assim ele teria que defendê-lo. Ou talvez não, a escolha era dele afinal de contas. Kevin deixa seus escrúpulos de lado e consegue brilhantemente defender o réu, impedindo que ele fosse condenado. Após a audiência, ele sai para comemorar com seus amigos e com sua noiva chamada Mary Ann, interpretada pela belíssima Charlize Theron. Lemon Hitch aborda Kevin com a intenção de contratá-lo para trabalhar numa grande empresa situada em Nova York. Kevin nunca tinha perdido uma causa, o que era impressionante para um advogado tão jovem. Desse modo, parecia natural que houvesse pessoas querendo torná-lo parte de sua equipe jurídica. Aquela proposta era tudo que o jovem casal sonhava, então eles se mudam para Nova York rapidamente. Isso mesmo com a mãe de Kevin, uma mulher chamada Alice, que era uma crente fervorosa, aconselhando Kevin a não ir para essa cidade, que na definição dela era o antro de todo o pecado da vida moderna. De todo modo, o protagonista e sua parceira se mudam para Nova York. Logo de cara, Kevin é colocado em um caso muito difícil, mas ele consegue com algumas interferências fazer com que o réu seja inocentado. E então ele finalmente conhece a empresa em que iria trabalhar e, mais importante, o seu futuro chefe, um homem chamado John Milton, que é interpretado por Al Pacino. Kevin é apresentado a uma vida bastante luxuosa. Ele passa a viver em um apartamento pomposo e recebe um salário exorbitante para prestar seus serviços à empresa de Milton. Uma vez empregado, o próximo caso que ele recebe é de um homem que estava sendo processado pelo Estado por crueldade animal. O homem, no caso, era um feiticeiro que sacrificava animais em rituais. Kevin visita o homem para preparar sua defesa e o acusado apenas pergunta ao advogado quem seria o responsável por acusá-lo no tribunal. Kevin diz quem seria e o feiticeiro apenas responde que irá impedir que o homem fale e que o resto estava a cargo de Kevin. E apesar de viver em um bairro pobre e num lugar bastante precário, aquele homem era extremamente rico, por isso ele conseguia contratar os serviços que a empresa de Milton tinha a oferecer. Para defender o acusado no tribunal, Kevin sustenta que o ritual do homem é parte da religião dele e que após sacrificar os animais, ele os usava para se alimentar. Portanto, não era crueldade pura e simples. O homem que fazia parte da acusação não consegue falar nada porque ele tinha sido atingido por uma estranha tosse repentina. Kevin pensa que seu cliente poderia ter algo a ver com isso. Talvez o feitiço que aquele homem disse que jogaria no promotor realmente tivesse dado certo. De todo jeito, Kevin consegue vencer outro caso. E na empresa tinha uma mulher chamada Cristabella e Kevin se interessa bastante por essa mulher. E o jovem advogado recebe uma grande oportunidade. Um grande cliente da empresa tinha se envolvido numa enorme encrenca. Alexander Cullen, um magnata de Nova York, estava sendo acusado de matar sua esposa, enteados e sua empregada. O caso atrai muito o interesse da mídia e Milton decide colocar Kevin para representar Alexander, o que nem todos veem com bons olhos, pois parecia ser um caso muito importante para ser deixado nas mãos de um novato. De todo modo, como John Milton era o Big Boss, a palavra dele é final, então fica decidido que Kevin seria o advogado de Alexander. Enquanto isso, Mary Ann passa por problemas. Ela começa a ver coisas estranhas. Ela vai ficando mais e mais instável, o que gera várias brigas entre Mary e Kevin. Algum tempo depois, a mãe do jovem advogado vem visitá-lo. Na ocasião, ela conhece John Milton, que estava acompanhado de duas belas moças. Mas após ficar por pouco tempo ali, Alice decide ir embora, pois ela diz ter um mau pressentimento sobre aquele lugar. Mas de volta ao caso que Kevin estava comandando. Para preparar a defesa, ele fica até tarde da noite no escritório, o que deixava Mary Ann ainda mais sozinha, pois ela quase não via o marido. Mas um desses expedientes, Kevin vê um homem bastante influente dentro da empresa, chamado Ed Barzun, destruindo vários arquivos, e aquela estranha cena deixou o protagonista perplexo. Para defender Alexander Cullen, Kevin iria
utilizar um álibi. Ele sabia que o ricaço estava tendo um caso com sua secretária. E isso era ruim por um lado, porque isso criava o motivo para o qual Alexander teria cometido o crime, porque havia acordo pré-nupcial no contrato de casamento de Alexander e sua esposa. Porém, existia esta cláusula que dizia que esse acordo cairia por terra se houvesse traição. Sendo assim, como o ricaço traiu a esposa, se eles se divorciassem, a mulher teria direito à riqueza dele, o que era o motivo para ele querer matá-la. Por outro lado, Kevin tentaria criar o álibi de Alexander dizendo que na hora do crime ele estava tendo uma relação sexual com sua secretária. Para isso, ele ia precisar que a secretária fosse depor no tribunal. Mary Ann ficou ainda pior. Recentemente, ela descobriu que não poderia ter filhos, o que era o sonho do casal, e ela acreditava que tudo isso só estava acontecendo porque eles tinham se mudado para Nova York e estavam vivendo essa vida que não deveriam. E é claro que diante dessas coisas, o estado psicológico dela vai se tornando cada vez pior. Mesmo preocupado com sua esposa, Kevin estava obcecado por seu trabalho. Aliado a isso, ele ia se tornando cada vez mais próximo de John Milton, a quem ele admirava bastante por viver a vida de maneira despreocupada e curtindo todos os prazeres possíveis. Um dia Ed Barzun aborda Kevin na rua, e ele pergunta ao advogado por que o nome dele, do Kevin, estava dentro do quadro de sócios da empresa. Ed pensava que o Kevin estava tentando pegar o trabalho dele, e ele pede para o advogado dizer a Milton que se ele estivesse planejando tirá-lo da jogada, iria se dar mal, porque ele sabia de muitas coisas sobre a empresa, coisas que o Milton não gostaria que viessem a público. O protagonista procura seu chefe para contar o que Ed tinha lhe dito. Milton diz que aquilo era tudo bobagem e que Ed tinha muitos problemas e vivia com essa síndrome de perseguição. Estranhamente, no entanto, pouco tempo após isso, Ed é morto por 2 mendigos em um assalto. Para Kevin, no entanto, aquilo não parecia ser apenas coincidência. Fora isso, o protagonista percebeu que seu cliente, Alexander Cullen, era de fato culpado. Dando-se conta de que aquele homem é um assassino, mais uma vez Kevin se vê nesse dilema moral de se deveria defendê-lo ou não. Ele passa mais uma vez por cima de seus escrúpulos e defende Alexander até o fim e consegue inocentá-lo. Só que o sucesso na carreira estava na contramão de sua vida pessoal. Isso porque quando Kevin encontra Mary Ann, ela lhe diz que Milton tinha abusado sexualmente dela. Só que no momento que ela disse que isso estava acontecendo, Milton estava na audiência junto de Kevin, então não fazia nenhum sentido a história dela. Ainda assim, Mary mostrou para ele que ela tinha várias marcas espalhadas pelo corpo. Com isso, ele entende que sua esposa estava completamente fora da realidade e decide interná-la. A mãe de Kevin aparece na clínica para visitá-los, e ela tinha algo muito importante para dizer a seu filho, mas ela fica receosa em fazer isso. No meio disso tudo acontece uma tragédia. Mary Ann decide tirar a própria vida e isso deixa Kevin completamente destruído. Por fim, ele pergunta à sua mãe o que ela iria lhe falar antes. Alice Lomax revela que conhecia Milton. Quando ela o viu antes, imediatamente se lembrou de seu passado. Alice sempre foi extremamente religiosa e em sua juventude ela foi seduzida por este homem charmoso. Acontece que este homem era Milton. Mais que isso, Alice revela que Milton é o pai de Kevin, que ele nunca conheceu. Não foi aleatório ele ter se aproximado do protagonista. Ele vinha planejando isso há anos. Sabendo de tudo isso, o advogado decide confrontar John Milton. Ao encontrá-lo, Milton revela quem ele de fato é, o próprio diabo. E ele se mostra como o responsável por tudo isso que tinha acontecido com Mary Ann. Quer dizer, mais ou menos. Milton diz que colocou as peças no tabuleiro, mas quem as movimentou sempre foi o Kevin. Ele diz que o tempo todo Kevin poderia ter evitado o que aconteceu a Mary se tivesse voltado com ela para sua cidade natal, mas não, ele ficou inebriado pelo luxo, pela importância de seu trabalho e tudo aquilo que Milton estava lhe oferecendo. Mas precisamos expor qual era o plano do diabo. Milton teve vários filhos, esperando que eles fossem capazes de executar o plano final dele. Só que dentre todos os seus filhos, nenhum era tão perfeito quanto Kevin. O advogado deveria ser aquele que traria o anticristo para a Terra, que iria dominar o mundo. E é nesse momento que entra em cena a Cristabella, aquela mulher que tanto chamou a atenção do protagonista. Milton revela que ela também era sua filha, portanto meia-irmã de Kevin. O advogado deveria ter relações sexuais com Cristabella e o fruto dessa relação seria o anticristo. Mas o mais importante, para que isso desse certo, Kevin teria que querer fazer aquilo. Mas ele pergunta, o que eu ganho com isso? Ao que o Milton responde, tudo. Por fim, Kevin se aproxima de Cristabella e parece que fará o que Milton tanto queria. Mas então, no último instante, ele se nega e tira a própria vida.
Nesse momento descobrimos que tudo o que vimos até agora parece ter sido uma visão do Kevin, e no fim das contas ele ainda estava em sua cidade natal, onde trabalhava como advogado, mais especificamente na audiência do professor que era acusado de ter abusado de sua aluna. O jovem advogado então decide que fará as coisas de maneira diferente, e como ele sabia que seu cliente era culpado, Kevin se nega a defendê-lo. Essa atitude, esperava o protagonista, faria com que ele não caísse nas armadilhas do diabo que o levariam para o caminho da perdição. Ficando ali, ele teria Mary Ann ao seu lado para sempre, que era o que ele tanto queria. Na saída da audiência, no entanto, aparece um repórter que diz querer fazer uma matéria sobre Kevin e sua bela atitude de se negar a defender um caso que ia contra os seus princípios. Kevin diz que não queria publicidade primeiramente, mas então ele acaba cedendo e aceitando que se faça uma matéria sobre ele. Vemos então que aquele cara da imprensa, na verdade, era o diabo. E no fim ele diz: "A vaidade é meu pecado favorito." Ou seja, entendemos que o diabo iria criar novas armadilhas, esperando que Kevin caísse nelas, até por fim fazer tudo o que Milton queria. Então, ao aceitar a matéria que iria exaltá-lo como esta pessoa íntegra e justa, fica claro que Kevin ainda tinha muita vaidade, e o diabo iria explorar isso para conquistá-lo. Bom, assim acaba o filme. Eu sempre acho que esses finais em que a gente descobre que nada aconteceu mesmo, faz perder o impacto da história. Sabe aquele lance de que, no final tudo foi um sonho? Eu acho chatinho essa parada. Mas tirando isso, Advogado do Diabo é um excelente filme. Bom galera, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau.